Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Carneiro Ramos e este é o canal Literatura Voa. Esta semana, como prometido, e nós já começamos no vídeo anterior, estamos a tratar de Walter Benjamin. E o texto que passaremos primordialmente a comentar é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Um texto extremamente importante do Benjamin e que até hoje instiga muito a reflexão acerca do homem e sua correlação com a arte, o homem e seu embate com a arte, vamos colocar assim. O homem procurando entender, compreender a arte. Essa arte que na Idade Média tinha toda uma preponderância mítico-religiosa e que na modernidade começou já a ser esgarçada, especialmente através do romantismo e sobremaneira a partir do início do século XX com as vanguardas europeias e mais precisamente é a partir dessa instância que se insere o texto do Benjamin no tocante a essas reflexões, a esses questionamentos. É que podemos pensar que a arte, ela se aproximaria, então, sobremaneira do homem. Mas eu me refiro àquele homem que até então não tinha condições de ir ao museu. Aquele homem da plebe, aquele homem que na transição do século XIX para o XX ele começou a frequentar, vamos colocar nestes termos, o bulício das ruas das grandes cidades, passando não somente a integrá-las, mas a formá-las. Isso é muito interessante, muito intenso. O conto do Edgar Allan Poe, O Homem da Multidão, reflete muito bem isso. O momento em que este homem ele se viu autorizado a frequentar espaços até então circunscritos à burguesia, circunscritos a uma elite que a tudo dominava, a tudo comandava e cuja modernidade viria, em definitivo, polemizar, vamos colocar nestes termos. Então, quando a gente pensa nessa noção de reprodução técnica, de reprodutibilidade técnica, nós temos que ter em mente
este advento associado a todas essas transformações já por mim mencionadas, temos que ter em mente, por exemplo, dois elementos aí que são mencionados aqui por Benjamin. Especialmente tem uma passagem no final da parte 7 do ensaio, da parte 6, na verdade, no final da parte 6 e no início da parte 7, em que ele fala da fotografia e do cinema. Esses dois elementos, tanto a fotografia quanto o cinema, essas duas modalidades de comunicação, isso já tendo em mente muito do que a escola de Frankfurt veio a desenvolver em termos de teoria da cultura de massas, muito daquilo que o próprio Bakhtin e o próprio Voloshinov também viriam a constituir como elementos formadores do signo ideológico, a arte enquanto um signo ideológico, aglutinador de todas essas potências transformadoras. Chegamos então a essas duas manifestações, vamos chamar assim, manifestações de um momento moderno de transgressão. Estamos falando da década de 30, o Walter Benjamin escreve o seu ensaio em 1936, então ele muito atentamente está a observar todas essas transformações que vêm ocorrendo desde a transição do 19 para o 20, envolvendo todas essas questões até então mencionadas por mim. O advento do modernismo nas ruas, e ele trabalha muito bem isso, o Walter Benjamin, trabalha muito bem isso quando escreve o seu ensaio sobre Baudelaire. Quando ele também escreve a sua vamos chamar de obra mais relevante dentro do que ele considerava como relevante, que era o estudo sobre o drama barroco alemão. Ali ele também fala acerca das questões de símbolo e alegoria, tudo no sentido de se procurar esgarçar essa coisa do poder da imagem, um entendimento do que haveria de ser esse poder da imagem instaurado neste momento diferente aí da primeira metade do século XX. Então vamos ler aqui só um trecho para a gente poder ouvir também a voz aqui do Walter Benjamin traduzida. A tradução aqui é do Francisco de Ambroses Pinheiro Machado. Então vamos lá. No final da parte 6, ele diz assim: a função social decisiva da arte de hoje é o exercício nesse jogo conjunto. Isso vale principalmente para o cinema. Esse jogo, só um adendo, o jogo conjunto é entre natureza e humanidade.
O cinema serve para exercitar o homem naquelas apercepções e reações condicionadas pelo trato com um aparato cujo papel em sua vida cresce quase diariamente. O trato com esse aparato ensina-o, ao mesmo tempo, que a escravidão a seu serviço só dará lugar à libertação por meio dele, quando a constituição da humanidade tiver se adequado às novas forças produtivas que a segunda técnica descerrou. Ok, já vamos comentar esta citação. Agora, aqui abre a parte 7. Com a fotografia, o valor de exposição começa a premir para trás o valor de culto em todas as frentes. Este, porém, não recua sem resistência. Ocupa uma última trincheira que é a face humana. Não é nada casual que o retrato era central nos primórdios da fotografia. No culto da recordação dos entes amados, distantes ou falecidos, o valor de culto da imagem encontrou seu último refúgio. Na expressão fugaz de um rosto humano, a aura acena das primeiras fotografias pela última vez. E é isso que perfaz sua beleza melancólica e incomparável. Bom, a partir dessas duas citações, a gente pode pensar aí o quanto essa unicidade da arte ela passou a ser realmente borrada a partir do advento da modernidade. Porque temos que pensar no sentido de que não haveria mais aquela necessidade de culto por parte do observador. No vídeo anterior eu dei o exemplo do Michelangelo. Michelangelo como uma espécie de gênio da humanidade. Quando estamos diante da estátua do Moisés, ficamos impressionados e aturdidos ao mesmo tempo. É como se o Michelangelo tivesse retirado aquela figura humana de dentro de uma pedra de mármore. A sensação é bem essa. Mas vejam vocês, a partir do momento em que ocorre a reprodução sem igual, em larga escala, de vários objetos artísticos, de vários quadros, a partir do momento em que eu tomo contato com a arte pictórica, por exemplo, através de livros como este aqui, em que eu vejo o Mademoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, essa incrível obra cubista. A partir do momento em que eu tomo contato com essa reprodução aqui no livro, a aura dessa obra sofre um certo enfraquecimento, a ponto de que essa reprodutibilidade a aproximou de mim. Quando isso ocorre, a arte ela é democratizada. E isso foi um tema também, de certo modo, abordado aqui do ensaio por
Walter Benjamin. Mas essa unicidade da obra, ela é borrada, essa aura é arrancada justamente a partir também dessa constatação de que a arte ela não é mais um objeto de culto, mas ela ainda possui a sua vertente ideológica. E isso é um detalhe importante, que teria a ver, inclusive, com o cinema. E mais tarde nós comentaremos sobre. A gente pode pensar, envolvendo essa questão que ele colocou aqui sobre a função social da arte de hoje. Qual é a função social da arte de hoje? Isso poderia estar ligado por demais ao seu valor de exposição. E quando a gente pensa nesse valor da exposição, a gente pode, sobremaneira, indagar se a arte ainda estruturaria uma sociedade, como, por exemplo, ocorreu na época do Renascimento, por exemplo, em que a sociedade italiana ela ficou totalmente devedora, vamos colocar nestes termos, devedora das experimentações artísticas que eram realizadas em Florença, por exemplo, representando uma época a ponto de também influenciar essa época. Olha que interessante. Tanto é que quando pensamos no Renascimento, não temos como dissociar a questão ideológico-social da arte em si, de todas aquelas manifestações que maravilhosamente foram criadas e que fazem parte daquela época de forma surreal quase. Enfim, hoje em dia não temos mais isso. Hoje em dia o papel da arte é um papel muito ligado, isso de forma problemática, tudo bem, pessoal? Mas muito ligado à questão do capitalismo, a questão da estetização do mundo e o modo como essa estetização do mundo ela influencia na figura do artista. O Walter Benjamin, quando ele começa a fazer todas essas reflexões, ele, claro, evidentemente, não imaginou o quanto o mundo se adensaria em tais proposições, mas é engraçado da gente pensar no que aconteceria com Benjamin se ele visse hoje, por exemplo, o que acontece com o nosso Romero Brito e com toda aquela exposição, aquela reprodutibilidade extensiva de suas obras. É quase como que se o mundo fosse invadido por aquelas imagens coloridas à la Romero Brito. Essa demanda artística ela não estruturaria a sociedade, mas ela, de certo modo, refletiria esta sociedade.
Essa é uma reflexão que a gente pode realizar, porque nós temos duas possibilidades artísticas hoje, né? Aquela possibilidade que valoriza o artista enquanto um criador ainda, e aquela possibilidade que valoriza a obra de arte enquanto um produto passível de gerar lucros. E pronto, é isso. A questão que se apresenta aqui em relação, por exemplo, ao cinema, podemos pensar no quanto que, correlacionando essa noção da ideologia, né, com o cinema, podemos assim ter essa visão de que o cinema, de certo modo, é sim um formador de certas estruturas ideológicas, como é o caso do cinema norte-americano, por exemplo. Através do cinema, os Estados Unidos conseguem estender os seus tentáculos, vamos colocar nestes termos, por sobre o mundo, até porque a sua modalidade cinematográfica acaba por moldar até o nosso modo de percepção, o modo como a gente assimila aquilo, não é verdade? Então aqui na fala, no trecho do Benjamin, quando ele diz, né, o cinema serve para exercitar o homem naquelas apercepções e reações condicionadas pelo trato com um aparato cujo papel em sua vida cresce quase que diariamente, é justamente nesse sentido também. Esse aparato é o aparato mercadológico, é o aparato de uma sensibilidade que se transforma, que abraça, por exemplo, a velocidade, como nos diria Paul Virilio. É um aparato que nos condiciona a não ter muita paciência para determinadas observações, como, por exemplo, ir a um museu, conferir uma exposição, ou ler um romance, ou até mesmo tomar contato com um livro de poesias. Em todos estes momentos, necessitamos de um tempo, e o tempo hoje é a matéria mais valiosa, se formos parar para pensar, né? Enfim, Walter Benjamin, com suas reflexões em relação ao advento da modernidade, ele chega a afirmar que o valor de exposição se sobrepõe ao valor de culto. Essa frase traduz bem aí muito do que eu explicitei até agora para vocês aí, em termos de reflexão sobre o Walter Benjamin. Bom, gente, eu gostaria de encerrar este vídeo. Nós ainda voltaremos com o Walter Benjamin. Eu tenho aqui algumas colocações para fazer sobre este livro aqui do Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista. Nós temos algumas correlações a estabelecer entre este livro e algumas questões aí a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Então, para a gente poder finalizar aqui, né, as nossas reflexões de hoje, os nossos comentários, eu gostaria de ler mais um trecho aqui
Portanto, o cinema é a obra de arte mais perfectível. E esta perfectibilidade tem a ver com sua radical renúncia ao valor de eternidade. Isso resulta da contraprova. Para os gregos, cuja arte estava presa à produção de valores eternos, a arte mais elevada era menos perfectível, a escultura, cujas criações se fazem literalmente a partir de um bloco. O declínio da escultura na época da obra de arte montável não pôde ser evitado. É muito interessante essa questão que ele coloca aqui, não falando da escultura, mas sim do cinema, no sentido de que essa perfectibilidade, alguma coisa perfectível, é passível de melhorias. Não é perfeita, é passível de melhorias. Mas esta perfectibilidade tem a ver com a questão de abrir mão da eternidade, ou seja, abrir mão daquela perspectiva aurática e ligada ao culto que as obras de arte do classicismo, por exemplo, elas tinham, né? Então, assim, a gente percebe que o cinema, ele não é mais... Aliás, ele nunca foi, mas vejam vocês, a arte com o cinema não é mais algo direcionado para o indivíduo, mas sim para a coletividade. Vejam só.